9 da deserção. Artigo 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para oficial, ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar decretado no parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção 10 do falecimento e do extravio. Artigo 129. O militar da ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do serviço militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento de militar da ativa será considerado, para fins de estatuto, como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Artigo 131. O militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina, por decisão do ministro da respectiva força, se assim for julgado necessário. Parágrafo único. O reaparecimento de militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem a seu afastamento. Capítulo 3 da reabilitação. Artigo 132. A reabilitação do militar será efetuada, inciso 1, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, se tiver sido condenado, por sentença definitiva, a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar. Inciso 2. De acordo com a legislação de que trata do serviço militar, se tiver sido excluído ou licenciado a bem da disciplina. Parágrafo único. Nos casos em que a condenação do militar acarretar sua exclusão a bem da disciplina, a reabilitação prevista na legislação que trata do serviço militar poderá anteceder a efetuada de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Artigo 133. A concessão de reabilitação implica que sejam cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais do militar e os registros constantes de seus assentamentos militares ou alterações, ou substituídos seus documentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situação. Capítulo 4 do tempo de serviço. Artigo 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Considera-se como data de ingresso para fins desse artigo, alínea A, o ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em sua organização militar. Alínea B, a de matrícula como praça especial e, alínea C, a do ato nomeado. Parágrafo 2º. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado apenas para fins de inatividade,
na base de um dia para cada período de 8 horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. Parágrafo 3º. O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço a partir da data de sua reinclusão. Parágrafo 4º. Quando o motivo de força maior oficialmente reconhecida, decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá aos ministros militares habilitar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Artigo 135. Na apuração de tempo de serviço militar, será feita distinção entre, inciso 1, tempo de efetivo serviço, inciso 2, anos de serviço. Artigo 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos, exceto indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas organizações militares pelo militar da reserva, convocado ou mobilizado no exercício de funções militares. Parágrafo 3º. Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial. Parágrafo 4º. Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365, para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de serviço efetivo, a que se refere o artigo anterior com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em qualquer organização militar. Inciso 3. Tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de órgão de formação da reserva. Inciso 6. 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo serviço, passados pelos militares pelas guarnições especiais da categoria A partir da vigência da Lei 5.774, de 23 de dezembro de 1971. Parágrafo 1º. Os acréscimos a que referem os itens 1, 3, 6 serão compensados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 4º. Não computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a cota compulsória, o tempo, alínea A, que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Alínea B, passado em licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Alínea C, passado como desertor. A linha D, decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. E a linha E, decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha concedida suspensão condicional da pena, quando então o tempo correspondente ao período da pena seja computado apenas para fins de indicação, para a cota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções
em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, combate na defesa da pátria e na garantia dos poderes constituídos da lei e da ordem ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se estivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Artigo 140. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período em que o militar estiver em operações de guerra. Parágrafo único. A participação do militar em atividades dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em legislação específica. Artigo 141. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a conceder. Artigo 142. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço para fins de passagem para inatividade será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo. Artigo 143. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de serviço público federal, estadual e municipal, ou passado em administração direta entre si, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário e nem com o tempo de serviço computável após a incorporação e organização militar, matrícula em órgão de formação de militares ou nomeação para posto ou graduação nas Forças Armadas. Capítulo 5 do casamento. Artigo 144. O militar da ativa pode contrair matrimônio desde que observada a legislação civil específica. Parágrafo 4º. O militar que contrair matrimônio ou constituir união estável com pessoa estrangeira deverá comunicar o ato ao comandante da força a que pertence para fins de registro. Artigo 144-A. Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável por incompatibilidade com o regime exigido para a formação ou graduação constitui condições essenciais para o ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar. Parágrafo único. As praças especiais assumirão expressamente o compromisso de que atendem no momento da matrícula e de que continuarão a atender ao longo de sua formação ou graduação as condições essenciais de que trata o caput deste artigo, e o descumprimento desse compromisso ensejará o cancelamento da matrícula e o licenciamento do serviço ativo, conforme estabelecido no regulamento de cada Força Armada. Artigo 145. As praças especiais que contraírem matrimônio serão excluídas do serviço ativo sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Capítulo 6 das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 146. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Parágrafo 1º. São recompensas: a linha A, os prêmios de honra ao mérito; a linha B, as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra; a linha C, os elogios, louvores e referências elogiosas; e, a linha D, as dispensas de serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 147. As dispensas de serviço são autorizadas, concedidas aos militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 148. As dispensas de serviços podem ser concedidas aos militares: inciso 1, como recompensa; inciso 2, para desconto em férias; inciso 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Título 5. Disposições gerais e transitórias e finais. Artigo 149. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isentam o militar
da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem do pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 150. Assistência religiosa às Forças Armadas é regulada por lei específica. Artigo 151. É vedado o uso por organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação às Forças Armadas. Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras organizações que congreguem membros das Forças Armadas e que se destinem exclusivamente a promover o intercâmbio social e assistencial entre os militares e suas famílias e entre esses e a sociedade civil. Artigo 152. Ao militar amparado por uma ou mais das leis 288, de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, 1156, de julho de 1950 e 1267, de 9 de dezembro de 1950, que, em virtude do disposto do artigo 62 desta lei, não mais usufruirá as promoções previstas naquelas leis, fica assegurada por ocasião da transferência para a reserva ou da reforma a remuneração da inatividade relativa ao posto ou graduação a que seria promovido em decorrência da aplicação das referidas leis. Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada neste artigo não poderá exceder em nenhum caso a que caberia ao militar se fosse ele promovido até 2 graus hierárquicos acima daquele que tiver por ocasião do processamento de sua transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nessa limitação a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 50 e no artigo 110 em seu parágrafo 1º. Artigo 153. Na passagem para a reserva remunerada, aos militares obrigados ao voo serão computados os acréscimos de tempo de efetivo serviço decorrente das horas de voo realizadas até 20 de outubro de 1946, na forma da legislação então vigente. Artigo 154. Os militares da aeronáutica que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicofisiológica verificada em inspeção de saúde na forma regulamentar foram considerados definitivamente incapacitados para o exercício da atividade aérea exigida pelos regulamentos específicos, só passarão a inatividade se essa incapacidade o for também para o todo serviço militar. Parágrafo único. A regulamentação própria da aeronáutica estabelece a situação do pessoal enquadrado neste artigo. Artigo 155. Aos cabos que, na data da vigência desta lei, tenham adquirido estabilidade, terá permitido permanecer no serviço ativo em caráter excepcional, de acordo com o interesse da respectiva força singular, até completarem 50 anos de idade, ressalvada outras disposições legais. Artigo 157. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. Artigo 158. Após a vigência do presente Estatuto, serão a ele ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que com ele tenham ou venham a ter pertinência. Artigo 159. O presente Estatuto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981, salvo quanto ao disposto no item 4 do artigo 98, que terá vigência um ano após a data de publicação da lei. Parágrafo único. Até a entrada em vigor do disposto no item 4 do artigo 98, permanecerão em vigor as disposições constantes nos itens 4 e 5 do artigo 102 da Lei 5.774.